Primeira aplicação do teorema do valor intermediário. Guys, eu esqueci de comentar. O teorema do valor intermediário também é conhecido como TVI, teorema do valor intermediário. Primeira aplicação do teorema de valor intermediário, na verdade, é a única que a gente vai executar de fato, possivelmente. Algumas outras eu vou comentar. Primeira aplicação é mostrar a existência de uma raiz de uma equação. Como é que faz isso? Como o TVI vai nos ajudar? Mas primeiramente eu devo dizer que essa é uma equação do terceiro grau. E guys, equação do terceiro grau não costuma ser muito amigável. Quando a equação é do primeiro grau, é tranquilo, você resolve direto. Por exemplo, a equação 5x menos 1 igual a 0. Passa o 1 para o outro lado, tira esse 5 e passa dividindo, pronto, resolveu. Seja feliz. Equação do segundo grau também é relativamente fácil, você usa a Bhaskara e pronto, Bhaskara já resolve. Equações a partir do terceiro grau já começa a complicar. Não, dependendo da equação, você recorre a Abreu-Ruffini. Algumas dá para fazer por Abreu-Ruffini, como a gente viu em limites. Algumas dá para utilizar uma outra técnica mais prática, dependendo do formato da equação. Mas como nem todas as equações de grau 3 são familiarizadas, nem todas dá para utilizar essas técnicas. Por exemplo, essa aqui, você não consegue encontrar as raízes dela por Abreu-Ruffini. Para começo de conversa, a primeira raiz, lembrando lá no Abreu-Ruffini, você faz por testes. Na verdade, quando a gente utilizou o Abreu-Ruffini, a primeira raiz era fácil encontrar porque o limite já dizia quem era a primeira raiz. Mas quando você pega uma equação assim, você não sabe. Você não tem limite aqui, você não sabe quem vai ser a primeira raiz. E você pode fazer testes e testes aqui que você não vai encontrar. Por que não vai encontrar? Porque, guys, possivelmente essa equação não tem raiz racional. E sem raiz racional, meu filho, para encontrar, dependendo da situação, é praticamente impossível encontrar o valor certo. Vamos assim dizer, o valor exato da equação. Até porque, por ser um número racional, ele não tem representação decimal. Por ser um número irracional, perdão. Então, dependendo da raiz, você pode nunca conseguir encontrar. Eu não digo você só de você, eu digo de ninguém encontrar, dependendo. E aí, o que a gente faz se eu quero encontrar as raízes? A gente parte para as técnicas de obter a aproximação, que é o que as calculadoras fazem, por exemplo. Nesse nosso caso, a gente só vai estar interessado em outra coisa. Que coisa? Acontece que a raiz... só um detalhezinho, eu precisei interromper antes da minha frase. Tem que tirar isso aqui. Que eu esqueci de algo, tá, guys? Eu esqueci de complementar. Que as raízes entre 1 e 2. Vou já falar sobre isso. Então, acontece o seguinte. Que a equação do terceiro grau, se ela não tem uma raiz racional, ou seja, se a raiz é irracional, é muito complexo de se obter. Em muitos casos, você não consegue obter o valor de fato da raiz porque você não tem nenhuma representação. Os números irracionais, eles possuem particularidades. Não vou entrar em detalhes deles aqui, mas digamos assim que eles são diferentes. E então, o que a gente faz quando a gente não tem raiz racional numa equação de grau 3? Nós partimos para aproximações. E eu vou falar sobre aproximações, só falar mesmo,
um pouquinho mais para frente, mas por enquanto o que a gente vai se contentar é que essa equação possui uma raiz entre 1 e 2. Ou seja, ao descobrir que ela possui uma raiz entre 1 e 2, eu sei que o número que satisfaz essa equação, ou seja, que zera esse polinômio, ele é 1, alguma coisa. Porque já que está entre 1 e 2, é 1, alguma coisa. Pode ser 1, se eu, ao aproximar por uma casa decimal, ou é 1,1, ou é 1,2, ou é 1,3. Então, é algum desses números. E aí nós vamos partir para a solução. E você pode estar pensando, professor, mas se a raiz está entre 1 e 2, eu posso fazer testes. Eu posso pegar minha calculadora e jogar 1,1 aqui, para ver se zera. Aí eu jogo 1,2, 1,3, por aí vai. E é isso que vos digo, que como a raiz é irracional, nenhum número de 1,1 a 1,9 vai zerar. Vai zerar. Então, como fica entre 1 e 2? Acontece que, por ser irracional, a nossa raiz, guys, tem infinitas casas decimais. Mas eu não quero encontrar a raiz. Eu não quero encontrar a raiz. Eu quero o quê? Eu quero só mostrar que existe a raiz. E olha como a gente vai fazer a técnica utilizada. Olha que interessante. Observe que isso aqui é um polinômio. Então você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e definir esse polinômio. Chamar ele de p de x. Dar um nome para ele. Eu chame ele de p de x. Pronto, eu chamei de p de x. Chamou de p de x. Observe que é um polinômio. Polinômios são funções contínuas e já começou a aparecer o TVI, porque o TVI eu preciso de uma função contínua. Só que a nossa função, guys, aqui no TVI era f, aqui vai ser p, porque a gente está utilizando um polinômio. Qual é o truque? O truque consiste no seguinte, ou melhor dizendo, a técnica. Você pega teu polinômio e aplica no primeiro aqui. E depois aplica no segundo, que é o 2. Bom, vamos olhar. Aplicando no primeiro, eu vou substituir aqui o x por 1, faz a conta. Substituindo por 1 aqui dá 4, que vai dar menos 6, mais 3, menos 2. Fazendo essa conta vai dar 3. O 3. Pode fazer aí que dá 3. Aplicando no 2, aí eu vou jogar o x aqui por 2. Aí aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Essa primeira parcela vai dar 32. Será que dá 32? 2 ao cubo é 8, vezes 4, isso, 32. Menos, a segunda parcela vai dar 24. Depois 6, menos 2. Ok? Ah, galera, aqui tem um erro, dá perdão. Aqui não vai dar 3 não, eu errei, eu fiz a conta errada aqui. Aqui dá menos 2, mais 3, dá menos 3. Aqui é menos 3, tá, guys? Perdão. Voltando aqui. Tô fazendo essa conta que vai dar 12. Deve dar 12. Ok. O que eu vou estar interessado? Eu vou estar interessado aqui no sinal. Esse é negativo e esse é positivo. Por que eu vou estar interessado no sinal? Agora vocês vão conhecer o que tem por trás disso. Guys, se esse número... Olha só, eu vou botar uma linha aqui para vocês entenderem bem. Se esse número é negativo e esse número é positivo, significa que tem uma certeza de um número muito famoso aqui no intermediário. Quem seria esse número? O zero. Por esse ser negativo e esse ser positivo, o zero está no intermediário entre eles. O zero está entre qualquer número negativo e qualquer número positivo. E olha que coisa legal. Zero é intermediário, é valor intermediário de P de 1 e P de 2. Por quê? Ele é intermediário desses dois valores, que são justamente P de 1 e P de 2. Zero é intermediário, guys.
E nosso polinômio é contínuo, nossa função é contínua, porque é um polinômio. Aí eu posso invocar o TVI. O que o TVI diz? Se eu tenho continuidade em amarelo e eu tenho um intermediário em verde, eu tenho continuidade, que é um polinômio. Se eu tenho intermediário, é o meu zero. Se eu tenho continuidade e eu tenho intermediário, eu tenho um número que a imagem dá ao intermediário. Ou seja, eu posso colocar assim, ó. Assim, pelo TVI, existe um número que eu vou chamar de C. Onde é que o fio C fica no TVI? Aqui embaixo. Ou seja, nos valores que a gente aplicou, que é o 1 e o 2. Existe um C pertencente. Existe um C entre 1 e 2, que foi em quem a gente aplicou a imagem, tal que a imagem desse C, imagem pelo polinômio, que é P, vai dar quanto? O intermediário. Mas, guys, isto é, a imagem do C é quem? A imagem do C é o número que é esse valor aqui aplicado em C. Ou seja, a imagem do C é o valor aqui, ó, que vai dar zero. É o valor que aplicado vai dar zero. Acontece que isso aqui é a nossa equação. Tá aqui o polinômio e tá aqui o zero. Por isso que eu precisei do zero. Isto é, C é uma raiz do nosso polinômio. É uma raiz de P. Isso é raiz do nosso polinômio, raiz da nossa equação. Logo, raiz da equação dada. A raiz de uma equação, guys, é a mesma. Raiz de uma equação é a solução da equação. Ela é chamada de raiz porque é justamente a raiz desse lado esquerdo. Então, o TVI nos garantiu a existência de um C, que era a raiz do polinômio, portanto, a raiz da nossa equação. Através do TVI, eu sem descobrir quem é, que eu não sei, mas eu descobri que existe uma raiz. E é entre 1 e 2. Tá aqui, ó. Nosso C está entre 1 e 2, como nós queríamos. Nós queríamos uma raiz entre 1 e 2. Ok? Então, esse é o nosso exemplo de aplicação do TVI.